Caros colegas, meu nome é Walter Nunes, sou juiz federal e juiz corregedor do Presídio Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esta é a videoaula sobre o Sistema Penitenciário Federal, mais especificamente sobre o procedimento de inclusão ou transferência de presos para os presídios federais. Antes, vamos fazer algumas considerações sobre o sistema para posteriormente ingressarmos diretamente na análise das questões que permeiam a inclusão de presos no Sistema Penitenciário Federal. Como se sabe, esse é um sistema novo que foi criado em 2006 e até por isso mesmo, a partir de sua criação e também diante do sentimento de que é preciso que funcione como sistema, o Conselho da Justiça Federal passou a promover os encontros dos juízes corregedores dos presídios. Porque temos 4 presídios federais, um no Paraná, o outro em Campo Grande, o outro em Rondônia e o último que é o de Mossoró. E passou a promover uns workshops para que houvesse uma troca de experiências. Inclusive nesses workshops não participam apenas juízes, mas também os diversos atores que interagem nesse procedimento ou atuam no sistema, como representantes do DEPEN, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal. E esses workshops foram editados diversos enunciados para dar as diretrizes, aquelas questões já uniformizadas pelos juízes e evitar, melhor dizendo, que ocorra fratura no tratamento das diversas questões afetas ao sistema penitenciário federal. Então aqui vou fazer referência, em muitos casos, a enunciados desses workshops e, por outro lado, também esses workshops, eles, em razão deles, ou se viu a necessidade de se criar uma comissão, um fórum permanente do Sistema Penitenciário Federal. Esse fórum permanente foi criado desde o ano de 2012, já vai fazer um ano. Eu sou o coordenador geral desse fórum e nesse fórum, como resultado do trabalho, foi editado um plano de gestão, esse plano de gestão disponibilizado aos senhores, também um manual prático de rotinas das corregedorias judiciais das penitenciárias federais e ainda uma cartilha que é essa destinada ao público em geral. Esta videoaula ela vai estar centrada nesse manual prático, está disponível para os senhores, foi colocado como material de trabalho e também se encontra à disposição no site do Conselho da Justiça Federal. E até para que os senhores acompanhem o que vamos tratar aqui, basicamente eu vou começar a partir do item 1.2.3. Exatamente aí na questão da finalidade das penitenciárias federais. Que, ao contrário do imaginário, os presídios federais não se destinam a pessoas que estão no RDD ou que devam ser incluídas no RDD. O Sistema Penitenciário Federal também tem o RDD, mas ele não é destinado especificamente para o cumprimento de pena no regime disciplinar diferenciado. O sistema ele é previsto
como auxílio ao sistema estadual, para aquelas situações em que os presos recolhidos no sistema estadual representem, mesmo recolhidos à prisão, representem um risco concreto à segurança pública. E, em razão disso, o sistema penitenciário federal é previsto tanto para o preso definitivo como para o preso provisório. As características das penitenciárias federais, elas estão definidas no decreto 6.049. Esse é um referencial normativo importante, esse decreto 6.049, que ele é de 2007, assim como a lei 11.671, que é de 2008. Esses são os referenciais normativos estruturantes do sistema penitenciário federal. Nesse decreto, no artigo 6º, estão as características especiais. A primeira é de que o presídio federal ele é destinado para os presos que se encontram em regime fechado. Daí que é um pressuposto básico para a inclusão de alguém do sistema penitenciário federal ele se encontrar em regime fechado, porque se trata de um presídio de segurança máxima. Daí porque, mesmo havendo a inclusão de alguém no regime penitenciário, ele se encontrando no perfil e seja incluído, se posteriormente ele tiver o direito à progressão de regime, se for reconhecido o direito de progressão de regime, ele será devolvido ao juízo de origem, porque é incompatível a sua permanência no sistema federal. Outra é de que a lotação máxima, todos os presídios federais foram construídos sob uma mesma concepção arquitetônica e com a mesma estrutura, de modo que a capacidade máxima de cada um deles é de 208 presos. E a própria lei 11.671, artigo 11, caput e parágrafo 1º, estabelece que essa capacidade máxima não pode ser ultrapassada e, aliás, deve ficar sempre, a população carcerária deve ficar sempre menor, exatamente porque o presídio federal ele é uma reserva estratégica, de modo que, diante de situações emergenciais, ele possa acolher, às vezes, a necessidade de acolher um número razoável de presos de uma vez só. Se ele tiver com sua capacidade máxima, ou perto da capacidade máxima, ele não vai poder atuar nessas situações de crise, de uma crise aguda e que exija uma pronta transferência de um número grande de presos, como temos N exemplos no país. Outra característica também bastante relevante é a de que as celas são individuais. Todas as celas são individuais, e aí por isso também que essa questão da lotação ela é cumprida à risca. Então não temos hoje nenhum presídio, até hoje não temos nenhum presídio federal que supere essa sua lotação prevista na lei de regência. Outra questão é com relação à competência do juiz corregedor dos presídios federais. A lei 11.671, ela é expressa em dizer que a competência quanto à execução do juiz do presídio federal diz respeito apenas ao preso definitivo. Aqui se desaparta da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo que da súmula na verdade da súmula não, mas do entendimento com base na súmula do STJ, de que o juiz da execução também seria o competente para decidir sobre o preso provisório. Aqui expressa a disposição legal,
A execução do que diz respeito ao preso provisório, ela é da competência do juiz singular, né, em razão dessa previsão taxativa da lei. Outra questão relevante também nessas considerações gerais é quanto ao perfil do preso, né? O regime penitenciário federal é uma excepcionalidade, ele é uma reserva estratégica, a legislação cuidou de definir qual é o perfil do preso para ser admitido no sistema penitenciário federal. Então, de acordo com o artigo 3º do decreto 6.877, que também é outro referencial normativo importante, esse decreto de 2009, né, 6.877, o preso deve possuir pelo menos uma das seguintes características: ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. Segundo, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Releva observar que esse segundo requisito, ele diz respeito à pessoa do preso, à segurança do preso, e não à segurança pública em si, né? Terceiro, estar submetido ao regime disciplinar diferenciado, RDD, caso em que o cidadão incluído tenha praticado uma falta grave que justifica a sua inclusão no regime diferencial disciplinar diferenciado, e no Estado tenha dificuldade de cumprimento. E aí pode-se pedir o auxílio do Presídio Federal para que ele cumpra o RDD no Presídio Federal. Quarto, ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. O quinto, ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem. Aqui, do mesmo modo, como o segundo, esse requisito quinto, ele tem a preocupação em dar proteção à pessoa em si do acusado, ou preso. E o sexto, está envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. A gente está vendo que é possível se pedir uma inclusão direta de preso no sistema penitenciário federal, né? Ou então, o que é mais frequente, ele já se encontrava preso em um estabelecimento estadual em razão do comportamento dele no interior do presídio, se pede a sua transferência para um presídio federal. E agora, feitos esses esclarecimentos, vamos entrar propriamente no procedimento de inclusão de preso no regime federal, no sistema penitenciário federal. Aqui, destaque-se logo uma singularidade desse procedimento. Esse procedimento é sui generis no sistema jurídico brasileiro, porque ele pode ser dividido, eu divido aí em duas fases. A primeira fase, perante o juízo de origem, que de regra é um juízo estadual, e a segunda fase é perante o juízo federal. Talvez seja essa singularidade que traga as maiores incompreensões a respeito desse sistema. E isso, em rigor, como nós vamos ver, nós temos dois juízos de admissibilidade. Um primeiro do juízo de origem, depois do contraditório, e o segundo pelo juízo federal. Então, voltando aqui ao procedimento e abordar a partir da sua origem, o artigo 5º da Lei 11.671, de 2008, ele elenca os legitimados para fazer o requerimento de inclusão de preso no sistema penitenciário federal. E essa
esse pedido inicial, obviamente, vai ser na primeira fase, ou seja, perante o juízo de origem, que via de regra se trata do juízo estadual. Então, de acordo com a norma, podem requerer a inclusão de preso no sistema penitenciário federal. A autoridade administrativa, que aí pode ser o delegado de polícia, o secretário de segurança pública, o secretário de justiça, de acordo com seja a organização de um determinado estado. Ou o Ministério Público, ou o próprio preso. Aqui, preso pode ser o preso no exercício da sua capacidade postulatória, no exercício do jus postulante, ou por intermédio de sua defesa, o que é mais comum. O que é comum é a defesa, em alguns casos, ela própria pedir a inclusão do preso no sistema penitenciário federal. Resta observar que em nenhum momento se diz da possibilidade de o juiz de origem, de ofício, determinar a inclusão de preso no presídio. Isso já foi, inclusive, objeto de discussão perante os juízes corregedores dos presídios federais, e a nossa conclusão é de que o juiz de origem não pode de ofício determinar a inclusão. Ele precisa ser provocado por um desses legitimados, ou a autoridade administrativa, ou o Ministério Público, ou a defesa, que pode ser o próprio preso exercitando. Os requisitos, feito o requerimento por um desses legitimados, tem que se observar os requisitos, e os requisitos são os motivos. Na exposição desses motivos tem que se identificar o perfil do preso, como a gente já observou, do artigo 3º do decreto, e ainda a documentação comprobatória desses motivos alegados. Tem que se observar que o sistema penitenciário federal é uma excepcionalidade, é uma reserva estratégica, e tem que se demonstrar os motivos, obviamente, embasado em prova. Até em razão dessas singularidades, foram editados enunciados específicos a respeito dessa questão, e é interessante aqui o enunciado número 19, além de outros, o 19, que diz o seguinte: uma rebelião por si só não autoriza a transferência de todos os detentos envolvidos que não possuem um perfil para o presídio federal. Então, não é propriamente só a circunstância de alguém ter participado de uma rebelião ou motim. Por outro, o juízo de origem que alegar ser o preso membro de facção criminosa deverá encaminhar com o pedido elementos que corroborem a afirmação. Tem que ter algum elemento probatório a esse respeito, que a gente vê na prática, via de regra, são apenas as alegações sem nenhum rastro de prova que dê algum embasamento a esse respeito. A gente sabe que a prova, em alguns casos, ela é um tanto quanto difícil, mas também há necessidade que se tenha pelo menos, indícios fortes, veementes, dessa integração do preso com uma facção criminosa. O artigo 4º do decreto 6.877 se encarregou de definir a documentação necessária para a inclusão de preso. Aqui, via de regra, ocorre problema dessa natureza, de não se aceitar a inclusão de preso pelo fato de não acompanhar o pedido da documentação exigida pela legislação. E aí o artigo 4º, ele faz uma divisão entre os documentos específicos quando se trata de preso condenado e quando se trata de preso provisório. Aí no item 2.1.3 tem documentos, está como item 1, tem preso condenado. Aí os documentos, cópia das decisões nos incidentes do processo de execução que implique a alteração da pena e regime a cumprir.
Prontuário, contendo pelo menos cópia da sentença ou do acordo, da guia de recolhimento, do atestado de pena cumprida, do documento de identificação pessoal e de comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. E por último, o prontuário médico. Então são 3 itens aí para serem atendidos. E quanto ao preço provisório, o auto de prisão em flagrante ou do mandado de prisão e da respectiva decisão, a denúncia se houver, a certidão do tempo cumprido em custódia cautelar, a guia de recolhimento, e aqui destaque que está em consonância com o plano de gestão para as varas criminais editado pelo CNJ, que determina que mesmo em se tratando de preso provisório, seja expedida a guia de recolhimento, que é uma guia de recolhimento provisório, para se ter algum norte quanto ao cumprimento da medida cautelar estabelecida de natureza detentiva. E o último, documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no CPF. A despeito, e esse aqui tem que se ter bastante atenção a respeito dessa documentação, verificar se toda ela está sendo remetida, e em relação a todos, obviamente, todos os presos, que às vezes vem um pedido de mais de um preso feito pelo mesmo juízo, com relação a esse enunciado número 20, que o enunciado número 20 estabelece que esse rol é exemplificativo. Então ele diz: o artigo 4º do decreto número 6.877 arrola a documentação mínima para instruir a solicitação de inclusão e transferência para o sistema penitenciário federal. Ou seja, o juiz federal ele pode determinar que outros documentos se façam a acompanhar no pedido de inclusão. E até em razão disso e da dificuldade do acompanhamento da execução da pena ou da medida cautelar prisional no sistema, foi adotada um modelo de certidão. Esse modelo de certidão os senhores têm à disposição aí no material, nesse manual prático, tem esse modelo de certidão, que é para ser expedida pelo juízo de origem. E basicamente essa certidão tem todos aqueles elementos que são necessários, aquelas informações necessárias para o preenchimento da calculadora eletrônica que foi elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso facilita e permite o efetivo acompanhamento do cumprimento da pena ou da medida perante o juízo federal. Então, todos os juízes têm adotado isso, os corregedores federais, de incluir dentre o rol dos documentos essa necessidade. Inclusive, como os senhores verão, tem um enunciado específico dizendo que o DEPEN deve fornecer essa certidão, esse modelo de certidão, para que o juízo de origem preencha e faça acompanhar com o pedido de inclusão. No ponto 2.1.4 está aí o destinatário do requerimento. Óbvio, esse requerimento, como é na primeira etapa, ele tem que ser dirigido ao juízo de origem e não ao juiz ou juízo corregedor do presídio federal. É aquela primeira etapa que se processa perante o juízo de origem. Então, quem faz o requerimento tem que fazer o requerimento, expondo os motivos e anexando toda essa documentação necessária. E aí o documento vai para o juiz de origem, toda a documentação vai para o juiz de origem a fim de que ele decida. Ele vai ter que fazer o contraditório, se não foi a defesa quem pediu, obviamente que a defesa terá de ser ouvida a respeito. E aqui também
importante estabelecer os enunciados 46 e 47, que eles foram do quarto workshop, foram o workshop do ano passado. O 46 diz o seguinte: constitui documento imprescindível para a instrução do pedido de inclusão de preso em presídio federal a emissão pelo juízo de origem de certidão nos termos do modelo aprovado no quarto workshop do Sistema Penitenciário Federal, que consta no Manual Prático de Rotinas, como eu disse, que está nesse Manual Prático. E o 47, que aí também é interessante, o DEPEN, já é acertado como DEPEN, deverá, quando da indicação do Presídio Federal, encaminhar ao juízo de origem o modelo de certidão constante do Manual Prático de Rotinas, a qual deverá instruir o pedido de inclusão. Quando é feito o pedido de inclusão perante o juízo de origem, o juízo de origem manda ouvir a parte contrária. No caso, como geralmente é pedido pela autoridade administrativa ou Ministério Público, se for pedido por uma autoridade administrativa, necessariamente tem que ouvir o Ministério Público. A defesa só deve ser ouvida por último. Nos casos em que é a própria defesa quem faz o pedido, óbvio que ela não vai falar por último, ela será a primeira a se manifestar, né? Depois é que virá o Ministério Público. Mas é interessante aí também estabelecer que sempre deve ser ouvida a autoridade administrativa. Então, se é feita pelo Ministério Público, o juiz deve determinar a oitiva do diretor do presídio onde se encontra o preso, depois ouve a defesa e, por fim, encaminha para o DEPEN. O DEPEN, ele vai dizer qual é o presídio federal adequado para aquele preso, porque isso é uma questão também que tem uma certa estratégia. De acordo com o perfil do preso, a que organização criminosa ele pertence, o DEPEN vai dizer qual é o estabelecimento mais adequado. O procedimento normal aí é o juiz dar a decisão. Quando ele dá a decisão de que é para a inclusão do preso, ele consulta o DEPEN, qual seria o estabelecimento, o DEPEN informa qual é o estabelecimento e ele pega e remete para o juízo federal respectivo, que tem competência sobre o presídio federal. No item 2.1.6 está o modelo de certidão ao qual eu me referi aqui. Esse procedimento é adotado no pedido de inclusão definitivo, né, que tem toda a instrução e manda o juiz estadual decide, pede a indicação ao DEPEN e depois encaminha para o juízo federal. Mas também tem um pedido de urgência. No pedido de urgência, não há esse contraditório prévio no juízo de origem. Mas, de toda sorte, é imprescindível a decisão do juiz de origem. Já em alguns casos, tem ocorrido de haver o pedido de inclusão emergencial e, por se tratar de pedido emergencial, ser feito direto pelo Ministério Público Estadual ou pela autoridade administrativa, diretamente ao juízo federal, sem a prévia decisão do juízo de origem. E aí foi editado, inclusive, um enunciado, que é o enunciado 45, que diz o seguinte: mesmo na inclusão emergencial, a admissibilidade de preso no sistema penitenciário federal exige prévia decisão do juízo de origem. A gente está tratando aqui de uma questão de ordem federativa. Não se pode tirar o preso de um estado e da jurisdição estadual e incluir em outro estado e sob a jurisdição federal sem que o juízo
estadual concorde com essa transferência. Então, mesmo em se tratando de situação emergencial, é necessária a prévia decisão do juízo de origem, admitindo a inclusão do preso. Eu estou sempre falando em juízo de origem porque nós temos alguns casos que esse juízo de origem é um juiz federal. Então, embora que não seja tão frequente, mas em alguns casos isso ocorre. Quando se trata desse inclusão emergencial, o envio daquela documentação para o acompanhamento da execução se faz posteriormente. E, óbvio, a defesa, o contraditório vai ser posterior. Depois que o juiz estadual fizer o juízo de admissibilidade emergencial, houver a decisão do juiz federal admitindo ele foi incluído, o juiz federal, já nessa decisão, determina que venha toda a documentação. De qualquer sorte, como esses são os casos que trazem mais complicação, porque não raro findam sendo incluídas pessoas que, na verdade, às vezes nem participaram dos fatos que ensejaram a transferência. Nós temos casos que sequer foram denunciados pelos fatos, em caso de rebelião, ou de motim, ou de ataques externos na cidade. Em razão disso, também não é encaminhada a documentação, e devido a esse aspecto, também os juízes corregedores federais já decidiram que, mesmo em situação emergencial, aquele modelo de certidão que a gente falou aqui, que é requisito necessário, ele também é requisito necessário para a inclusão ordinária, vamos chamar assim, ele também é requisito necessário quando se trata dessa inclusão cautelar. Essa inclusão cautelar também há de ser observada, deve ser encaminhada, expedida a certidão, aquele modelo de certidão que já foi apresentado aos senhores. Bom, se o juiz federal ele admitir, está tudo, não há objeção, obviamente, do juízo de origem, podendo a parte, o réu, né, o preso, ele entrar, no meu entendimento, com agravo, agrava a execução, né, tem alguns casos que se entra até com habeas corpus, mas quando o juiz rejeita, a legislação de regência previu que o instrumento para debater essa matéria seria um conflito de competência. Então, o juiz do juízo de origem pode suscitar o conflito de competência da decisão do juiz que rejeita a inclusão. Esse conflito de competência, a lei, por óbvio, não estabeleceu prazo. A gente tem o entendimento de que, na verdade, não deveria ser previsto esse conflito de competência. O instrumento adequado deveria ser o recurso, o agravo, e pelos legitimados, quem tivesse interesse para tal. Esse conflito de competência, de toda sorte, ele tem trazido, talvez, as discussões mais acesas a respeito do sistema, porque os juízes estaduais, eles têm utilizado o conflito de competência não só na hipótese que o juiz rejeita a inclusão do preso, mas também quando o juiz rejeita a prorrogação. Porque como o sistema penitenciário federal, ele é excepcional, e não quer dizer que uma pessoa vá cumprir a pena no presídio federal, a lei estabelece que o prazo máximo é de 360 dias. E a lei também diz que é possível prorrogar esse prazo. Se
reclusão é excepcional, a prorrogação é mais excepcional ainda. E a lei não diz quantas vezes pode ocorrer essa prorrogação. Na literalidade seria apenas uma única vez, mas óbvio a gente sabe que há situação em que essa renovação é mais do que necessária. E temos presos que desde a inauguração do Presídio Federal que foram para o Presídio Federal e lá ainda continuam e tem sido acatada a renovação por se entender que ele ainda se enquadra no perfil para o cumprimento do sistema penitenciário federal. Até porque a finalidade do Presídio Federal é de que aqueles presos que ainda mesmo recolhidos em estabelecimento carcerário continuam ainda a comandar a criminalidade de dentro dos presídios, transformando os presídios em escritórios oficiais das organizações criminosas. A forma de quebrar os laços com o braço livre da organização é colocando os presídios federais, onde ele teria uma maior restrição ao contato com essas pessoas. Mas o STJ tem entendido que a quem cabe fazer esse juízo a respeito do perfil é o juiz de origem, ou seja, de regra o juiz estadual. E tem entendido que o juiz federal só pode negar a inclusão quando for de um aspecto de ordem formal, falta de documentação ou porque a população carcerária já esteja no seu limite, mas não se imiscuir na avaliação quanto a se o preso está ou não dentro do perfil. Há uma discussão muito grande, eu não concordo com esse entendimento, mas não é nem tanto essa discussão que eu quero trazer aqui à baila. O problema é que, embora não haja a previsão adequada, mas o juízo de origem tem utilizado o conflito também quando o juiz federal reconhece, por exemplo, a progressão de regime, livramento condicional. E aí tem também suscitado o conflito de competência, porque como o Presídio Federal é previsto para o regime fechado, se há progressão ao livramento condicional, ele não pode mais ficar no presídio e o juiz determina a devolução. E aí os juízos de origem têm entrado com conflito de competência. Aí a gente entende que não seria admissível aí nessa hipótese o conflito de competência, mas o STJ tem entendido. E o mais grave dessa questão toda é porque o STJ demora a decidir, e como essa renovação seria de prazo, o prazo seria, se não foi acatada a progressão, a devolução pela progressão ao livramento, de todo o livramento constitucional, de todo modo, quando completado o tempo dos 360 dias, o juiz tem que determinar a devolução. E geralmente isso ocorre antes do STJ decidir o conflito. E aí o STJ finda entendendo que está prejudicado o conflito e não tem apreciado. O sentimento é de que o STJ vai definir de uma vez por todas essa questão, e acredito que muito provavelmente a entender que não caberia o conflito de competência nessas situações. A esse respeito, há de se observar que quando o juiz admite o preso no sistema, ele tem que dizer o prazo de permanência, e que o prazo máximo é de 360 dias. Até em razão disso, o juízo de origem sabe que esse preso vai voltar um dia, que a inclusão no sistema penitenciário federal não vai ser para o resto do cumprimento da pena. E na verdade tem que se preparar para a volta dessa pessoa. Via de regra é o que vai acontecer. E que até para evitar as situações que têm ocorrido, já chegou o avião ficar na cabeceira da pista do aeroporto e haver discussões não querendo receber o preso, foi editado um enunciado em que o DEPEN deve informar ao juízo de origem
quando estiver faltando 60 dias para a conclusão dos 360 dias, o DEPEN tem que informar o juízo de origem que o prazo está se esvaindo. Porque se ele tiver interesse na renovação, aí ele tem esse prazo para solicitar ao juízo de origem a sua permanência. Porque nós temos tido aqui situação também de casos em que o juízo federal manda devolver. Quando o juízo de origem é informado, aí ele entra com o conflito de competência sem que antes tenha pedido a renovação. Ora, ele foi devolvido porque terminou o prazo. Terminou o prazo, o juízo de origem sabia que tinha um prazo, não pediu a renovação e a consequência seria a devolução. E pior ainda, há situações em que, quando ele pede o conflito de competência, uma decisão que é uma consequência natural do conflito de competência, ficar suspenso. Se ainda não tiver sido pela burocracia providenciada a devolução do preso, até porque ele tem que pegar um avião, ser devolvido ao seu estado de origem, não vai trazer maiores problemas, a não ser um problema, como os senhores sabem, né? Há uma decisão determinando a devolução, o preso já todo preparado para voltar ao seu local de origem e depois assustado. Mas o pior são casos em que o juiz federal manda fazer a devolução, porque não houve até não houve o pedido de renovação, porque ele não aceitou o pedido de renovação, é providenciado a devolução do preso, e quando nesse intervalo de tempo, depois que ele é devolvido, o juízo de origem suscita o conflito de competência. E aí, em alguns casos, o STJ defere, entendendo que o preso deve continuar no juízo federal, no presídio federal, e aí há toda outra burocracia, de um gasto financeiro relevante, de o preso ser devolvido para o sistema penitenciário federal. Bom, nós já estamos aqui, eu já estou nos finalmente. Em linhas gerais, eram esses aspectos mais importantes a serem abordados. Como os senhores vão ver pelo material distribuído, nós temos muito mais coisas a debater a respeito do tema. Isso fica para o fórum, né, o nosso fórum virtual. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.